Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quarta-feira, dia 1º de dezembro, primeira semana do Advento. Continuamos a nossa caminhada rumo ao Natal do Senhor, preparando o nosso coração na vigilância e na oração para acolher o menino Deus que mais uma vez vem nascer em nossas vidas. Ouçamos o Evangelho de hoje, que é de Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e o dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é uma lição de uma riqueza tremenda para a nossa vida. Muitas vezes nós reclamamos que temos pouco ou que não temos condições de fazer nada para Deus, de que a nossa vida anda tão agitada, com tantas perturbações, tantas tribulações, que não nos sobra tempo para fazer absolutamente nada para Deus. O Evangelho de hoje nos ensina que todos aqueles que iam até Jesus tinham suas vidas transformadas. Jesus é este Deus que vem ao nosso encontro para transformar, para dar sentido ao nosso coração. O Evangelho que ouvimos é o da multiplicação dos pães, segundo o relato de Mateus. É interessante que antes de Jesus multiplicar os pães, isto é, antes de Jesus saciar a fome daquele povo, ele atende às necessidades que vieram ao seu encontro. Levaram doentes, aleijados, coxos, cegos, paralíticos. Todos iam ao encontro de Jesus para quê? Para terem suas vidas transformadas. A cura que Jesus faz a estas pessoas é a mesma cura que Ele faz no nosso coração, na nossa vida. É a mesma atitude de cura que nós devemos ter para com os nossos irmãos, sobretudo os mais marginalizados, os que mais necessitam de ajuda e de compreensão. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que nós caminhemos até Jesus. Vejam que mesmo aqueles que tinham as suas necessidades especiais, os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos e tantos outros doentes, eles foram levados até Jesus. Por isso que a nossa vida deve ser voltada totalmente para este Deus, porque nós precisamos ir
ao encontro dele, para ele curar as nossas enfermidades, para ele transformar o nosso coração. E no fim disso tudo, além de transformar, de mudar a nossa vida, de nos curar, ele tem compaixão de nós, sacia a nossa fome. Com o pouco que temos, com o pouco que somos, ele multiplica os nossos dons e talentos. Aprendamos, pois, que com Deus a partilha, a solidariedade se faz necessária. Não temos um Deus egoísta, mas um Deus que se dá totalmente a todos. Devemos aprender dele também, nós, a entregarmos, a ofertarmos o nosso coração a ele e ofertando, entregando o nosso coração a ele, partilhando a nossa vida, os nossos dons, tudo o que temos e somos com os nossos irmãos e irmãs. Oremos. Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, meus irmãos e minhas irmãs, dia 2, às 19h30, pelo Facebook Comunicação Diocese de Itapeva, teremos a nossa live bíblica sobre o Evangelho de São Lucas. Precisamos conhecer a nossa fé, precisamos conhecer a palavra e nos tornarmos íntimos daquilo que Deus nos revela pela Sagrada Escritura. Divulgue, compartilhe e participe conosco. Amanhã, às 19h30, pelo Facebook Comunicação Diocese de Itapeva. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o